Olá, meu nome é Thaís Matarassade, eu sou advogada criminalista e pesquiso sobre imparcialidade. Eu gostaria de iniciar a minha explanação colocando a imparcialidade num patamar de um dos pilares do processo penal democrático. E quando a gente fala em imparcialidade, a gente tem que pensar um sistema processual que possibilite ao magistrado conseguir exercer e se reconhecer como imparcial. E no Brasil, por exemplo, nós precisamos enxergar que o sistema processual brasileiro impossibilita que o magistrado, por exemplo, consiga ser imparcial. O sistema não deixa que o magistrado seja imparcial. Então, isso é um desafio e um problema realmente que nós precisamos enxergar para conseguir superar. Ou seja, nós vivemos hoje aqui no Brasil, que é de onde eu falo, em um modelo de inexistência de condições de imparcialidade para o exercício efetivo da jurisdição. Então, podemos sim falar que o processo penal brasileiro é de fato inquisitório ou neo-inquisitório, né, se quiserem descolar desse modelo medieval, digamos assim, e precisamos reconhecer esse problema e olhar sempre para qual sistema determinado modelo está inserido. Quando a gente fala em sistemas processuais, e eu já gostaria de entrar nesse tópico para que a nossa conversa consiga fluir um pouquinho melhor com relação a isso, a gente precisa sempre lembrar de observar qual o núcleo e qual o princípio informador do sistema processual. Quando a gente elenca a finalidade processual como reconstrução de um fato histórico, ou seja, sempre pensando que a atividade, o caminhar processual penal no sentido e na finalidade de reconstruir um fato histórico, um fato que está lá no passado, a gente precisa elencar como núcleo a gestão da prova. E recordando aqui as lições até do professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que é um dos nossos grandes processualistas penais brasileiros, nós precisamos sim elencar como núcleo a gestão da prova. E com isso a gente tem dois princípios unificadores distintos, o dispositivo e o inquisitivo, né? Quando eu falo em sistemas, nós precisamos, de fato, conseguir diferenciar qual é o princípio unificador para que a gente consiga entender em qual sistemática nós estaremos inseridos. Então, se a gente fala de um processo penal que tem finalidade de reconstruir um fato passado, um fato histórico, a gente vai ter duas matrizes diferentes que a gente precisa observar. Se a gente está falando de um sistema inquisitorial, a gente está inserido em um ambiente que não há tantos limites assim, pois coloca a iniciativa probatória na mão do magistrado, faz com que o magistrado seja uma espécie de ator, né? Juiz inquisidor, juiz ator, porque tudo dentro dessa lógica justificaria, né, se desculparia por uma pretensa busca de verdade, né, que irá decidir qual será o desfecho do caso penal com base na sua verdade. Sua verdade enquanto magistrado que busca, que deseja saber algo e que elenca uma verdade para tê-la para si e para justificar suas decisões. Procurar fundamentar suas decisões de acordo com algo que ele mesmo já elencou como verdadeiro. E antes de falar e fazer uma crítica aberta a essa questão da verdade, eu tenho que falar também do outro lado, que seria um sistema que tenha o juiz como mero espectador, não um juiz ator, um juiz ativo, um juiz espectador que observa as partes com as suas próprias iniciativas probatórias e não se contamina nesse contexto, que seria então, né, a expectativa de um sistema acusatório. E voltando a falar da verdade, a crítica que eu elenco com relação à verdade, e é algo que nós precisamos debater, ou melhor, né, uma das críticas, porque tem tantas, nós temos tantos problemas quando nós falamos sobre verdade, e quem atua na seara criminal sabe, quem pesquisa nas ciências criminais sabe, que a verdade, ela pode parecer muito sedutora, esse discurso do viés da verdade, de que é uma finalidade. Nós não podemos cair nesse tipo de discurso, porque quem atua, quem trabalha na área criminal, quem trabalha na realidade, né, do dia a dia, que vai no chão, que pisa no chão gasto das delegacias de polícia, que vai nos gabinetes dos promotores, dos juízes, que está nas carceragens da Polícia Federal, dos presídios, enfim, sabe muito bem que em alguns ambientes essa verdade ela é negociada. Então, quando a gente fala dessa pretensa verdade, dessa busca da verdade, não é a verdade, né, que alguns, não sei se por ingenuidade ou por algum tipo de crença, acreditam que a verdade que vai acabar trazendo um viés
positivo para o processo. A verdade que é falada não é a verdade, muitas vezes, do que aconteceu, né? Essa verdade nunca vai ser alcançada. E muito pior, o que acontece nesses bastidores se é elencada uma verdade para se enquadrar num enredo probatório ou fático já montado, que o Ministério Público, muitas vezes, ou o magistrado, quer acreditar que aquela é a verdade, ou seja, é a verdade deles, não é a verdade do que de fato aconteceu. Então, não adianta a gente ficar tratando desse tema com certa ingenuidade, achando que, de fato, nós podemos separar na vida real o joio do trigo, quando, na verdade, não conseguimos. Quando a gente começa a ser seduzido por um discurso que elenca a verdade como uma das finalidades do processo penal, a gente acaba andando por uma seara muito perigosa, né? O problema não é só, de fato, o que aconteceu. O problema é que a verdade que eles querem é a verdade deles. É a verdade que o Ministério Público quer que seja. É o que a polícia, né, o que a autoridade policial está buscando que para que feche aquele determinado contexto investigatório que ele montou seja conveniente. Acho que a palavra é essa, conveniência. Isso é muito perigoso. Né? A verdade deles é o que eles querem que seja a verdade. E é o que fecha no enredo acusatório deles. Portanto, é muito complicado a gente entrar nessa seara e defender o uso da verdade como uma das finalidades do processo. Nós temos que tomar todos os tipos de cuidado ao falarmos de verdade, né? A gente sabe que, em nome dessa verdade, já se derrubou muito sangue, nós conhecemos a nossa história, nós precisamos respeitar. Então, temos que tomar uma grande cautela aqui quando vemos alguns doutrinadores, né, um pouco mais conservadores, defenderem ainda a verdade como uma das finalidades do processo penal, que eu tenho uma ressalva muito séria com relação a isso que eu já quis expor aqui de início. Mas voltando aos sistemas, nós não podemos traçar como ponto distintivo entre os sistemas inquisitório e acusatório apenas a separação das atividades de acusar, defender e julgar. Isso não. Por quê? Porque a gente não pode apenas usar isso como o ponto distintivo entre os sistemas, porque isso acaba tirando o foco do que realmente importa, que é a imparcialidade do julgador. Não adianta nada a gente ter um sistema em que esteticamente nós temos ali a separação de funções, mas que, na verdade, nos bastidores nós temos um magistrado que busca, que produz, tem uma atividade probatória muito ativa. Então, isso não seria nada eficaz, não é eficaz. Então, não basta essa mera separação formal dos papéis, né? Formalmente falando, não é eficiente. Nós seguimos com problemas enquanto ao juiz não for estranha a atividade investigatória e a atividade instrutória. Então, o princípio da imparcialidade, né, o qual nós temos aqui um grande professor chamado Ruiz Ritter, ele traz em suas pesquisas, em seus escritos, vários dados interessantes a respeito da imparcialidade. Ele evoluiu muito o estudo com relação à imparcialidade aqui no Brasil. E o professor Ritter, ele diz que no modelo acusatório, a imparcialidade, ela é assegurada e que no modelo inquisitório ela é sacrificada. Então, essa fala do professor Ritter, ela me é muito importante porque ela traz, de fato, esse choque de realidade entre os dois modelos. Então, ela vai ser sacrificada no modelo inquisitório, porque no modelo inquisitório a gente sabe que a busca limitada do julgador pela verdade acaba sacrificando, né, a imparcialidade, porque ele fica cego buscando uma eventual verdade. E aí a gente precisa lidar com aquele juiz justiceiro, com aquele juiz que quer se colocar como salvador da pátria. Enfim, a gente tem vários exemplos históricos que nós sabemos que são extremamente problemáticos com relação a isso. Tanto é verdade que o professor Aury Lopes Júnior, ele prega muito que só é possível se assegurar condições de possibilidade mesmo de imparcialidade quando se falar, além da separação inicial das funções de acusar, julgar e defender, a gente tem o total afastamento do juiz da atividade investigatória e instrutória. Então, o professor Aury, ele é muito claro nos seus escritos com relação a essa necessidade de ter também o total afastamento do juiz. Né? O juiz tem que estar para além das partes, como o professor Jacinto Coutinho sempre menciona. E interessante que para esse modelo, né, de processo penal inaugurado, ou melhor, que perdeu a vergonha, digamos assim, com a era lavajatista aqui no Brasil,
O processo ideal dessa modernidade me parece que é aquele em que a polícia acusa, o Ministério Público acusa, o juiz acusa, e o acusado ideal para esse modelo processual é aquele que se autoacusa e acusa terceiros. Esse é o novo processo contra o qual nós devemos nos posicionar. Contra, sempre. Porque esse processo, além de consubstanciado na máxima de que a verdade vai acabar sendo uma finalidade, ele não é pautado em defesa de garantias, porque o acusado abre mão de inúmeras garantias, ele é julgado por um juiz que claramente não é imparcial, que é um juiz ator, que é um juiz ativo na atividade probatória, então reúne uma série de problemas. E nós temos que pensar o processo penal, e isso é muito ligado também com a ideia da imparcialidade, como não só uma forma, né, de se garantir direitos. Então, o processo, ele não é só uma garantia, como a gente tem a máxima de que forma é garantia, procedimento é garantia. O processo é construção, é tempo de maturação e é uma reunião de condições para que o magistrado possa decidir com qualidade. Esse caminhar, ele acaba reunindo diversas condições. Por isso a lógica da eficiência, da produtividade, né, de uma racionalidade neoliberal não cabe aqui, não cabe no nosso processo penal. A gente precisa frear, porque nós estamos lidando com vidas e liberdades, nós estamos lidando com pessoas, nós não estamos lidando com números. Então, por isso que a lógica, né, da racionalidade neoliberal não cabe aqui nesse discurso. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com discursos de eficiência e produtividade no processo penal. O processo não é o problema, o processo é o caminho, na verdade, é o caminhar, que o acusado vai ter todos os direitos a ele inerentes, garantidos, para que ele consiga, nesse caminhar, comprovar suas teses defensivas, enfim, para ter um resultado, no caso penal, que mais se aproxime, assim, da ideia de justiça. E quando a gente fala em imparcialidade, algo que é elementar, mas que precisa ser dito, é que quando a gente fala na imparcialidade, nós não estamos falando de neutralidade. Falar em neutralidade como um dos fatores, enfim, que devesse compor esse juiz ideal, é algo completamente ingênuo e algo que vem e ignora os estudos, inclusive de psicanálise, enfim, que mostram que o homem é indissociável do seu meio. Então, é claro que a gente tem que pensar no juiz como um ser que busque preservar a sua imparcialidade, mas que também não seja neutro. Isso é muito elementar e a gente não pode esquecer. E o fato de nós estarmos, pelo menos no local de onde eu falo, que é o Brasil, inseridos em um modelo inquisitório, né, nos faz refletir e vivenciar na prática as mazelas de um processo que não referenda princípios democráticos. E para nós isso é algo muito, muito crítico. Nós tivemos recentemente a aprovação de uma lei, a Lei 13.964, de 2009, e essa lei ela veio com algumas surpresas para a nossa legislação. Ela é chamada, né, do famigerado pacote anticrime, que gerou muita discussão aqui no Brasil, e nós tivemos a grata surpresa de um provável caminhar para um sistema processual penal acusatório, porque nós tivemos nessa lei a suposta, né, a pretensa implementação do juiz de garantias, o que para nós aqui seria algo muito importante. Só que essa promessa de implementação de um sistema, né, de matriz acusatória, trazido no artigo 3º-A dessa lei que eu mencionei, no momento está suspensa. Ela está com a sua eficácia suspensa pela concessão de uma liminar, numa medida cautelar, né, que tem, na verdade, de algumas ADIs que estão sendo julgadas, que serão julgadas oportunamente pelo nosso Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Fux. Então, o ministro veio e suspendeu a eficácia desse artigo. Nós, no momento, ainda estamos sem prazo para a implementação do juiz de garantias. Então, nosso processo penal segue com uma estrutura inquisitória, em claro confronto com o modelo acusatório desenhado na nossa Constituição Federal. Então, por isso que nós estamos numa situação extremamente complicada e que o juiz de garantias não existe aqui. E se existisse, com toda certeza, seria mais um filtro extremamente necessário, quem sabe o mais necessário de todos,
para que a gente conseguisse, de fato, referendar a imparcialidade e tê-la como um dos pilares do processo penal, né, de viés democrático no Brasil. Como que funciona hoje? Hoje nós temos um juiz que tem contato com o acusado desde logo após o cometimento do crime. Então, nós temos um juiz que participa ativamente da fase policial, e eu dou ênfase nesse ativamente porque, de fato, que pode requerer provas antecipadas, cautelares de ofício, né? Na verdade ele pode já deferir essas realizações. Inclusive, ele decide acerca de pedidos de interceptação telefônica, busca e apreensão, infiltração de agentes, ele lida com questões de prisões, né? E é esse mesmo juiz que reúne todas essas prerrogativas, enfim, que eu falei, essas possibilidades, esse mesmo juiz que vai decidir pelo recebimento da denúncia, que vai receber o processo no seu gabinete, né? Esse caderno investigativo, com toda a carga cognitiva da investigação policial. Então, ele recebe o processo, o primeiro documento do processo, que vai ser a denúncia, onde de fato nós estaremos entrando num processo penal, ele já vem com uma carga cognitiva absurda da investigação policial. Então, não é preservada a originalidade cognitiva do julgador. Ela, de fato, não é preservada, porque ele já tem toda uma carga negativa que vem com a investigação. A investigação policial, que aqui não existe defesa, não existe contraditório, né? E isso tudo é postergado, os advogados, eles têm essa promessa de que em audiência eles vão conseguir reverter o que foi produzido em fase policial, e nós sabemos que, na verdade, não funciona dessa forma. E como eu falei da originalidade cognitiva, eu abro já um parênteses aqui para problematizar, né, o fato da originalidade cognitiva do magistrado ficar extremamente inexistente, porque ele já está contaminado. Ele vai decidir todo o andamento daquele processo penal, sendo que ele já teve contato com o anterior, com a parte de investigação. Então, toda aquela serenidade que é inerente à originalidade cognitiva do ser humano mesmo, né, que nunca teve contato com o material anterior, né, da persecução penal, tudo isso se perde. Perde a defesa, perde o acusado, perde o Ministério Público e perde o processo penal, porque eu não consigo acreditar que um andamento realizado desta forma tenha alguma finalidade democrática, que sirva à democracia. Eu entendo que todas as partes acabam perdendo. E essa originalidade cognitiva, na realidade, ela é nada mais, nada menos do que a garantia de que o juiz deve formar sua convicção a partir da prova colhida originariamente no contraditório judicial, sem pré-cognições, né? Sem ele ter um pré-julgamento do que já passou. O juiz brasileiro, ele não tem, ele já entra sabendo demais. Não há a mesma qualidade cognitiva com a versão antagônica, porque ele já elegeu uma versão. Então, a defesa fica extremamente prejudicada, porque ele já decidiu sobre uma busca e apreensão, já decidiu sobre uma prisão. Então, isso não é algo fácil de se preservar no Brasil. A imparcialidade não é preservada, né? Nós temos aqui um grande professor de processo penal, o professor Ricardo Glockner, em que ele usa um termo muito interessante. Ele fala que no Brasil nós temos uma espécie de simulacro de oralidade. Inclusive, o princípio da oralidade no Brasil também está longe de ser implementado integralmente, de forma efetiva também. Então, o professor Glockner usa esse termo de simulacro de oralidade, porque no Brasil, o que a gente tem na produção probatória, muitas das vezes, são testemunhas que apenas vão ratificar o que já foi dito lá atrás na fase policial. Então, acaba sendo um caminhar de mentira, uma instrução probatória já falsa, montada. Então, nós temos uma série de problemas, e é problemático o magistrado já ter participado de fase anterior, né? Então, nós temos aí uma série de problemas quando a gente trata do nosso sistema brasileiro. Já a grande premissa de um sistema acusatório, diferentemente de tudo isso que eu estou falando aqui, de todas essas mazelas que eu expus e coloquei, é justamente a preservação da imparcialidade do julgador. E o professor Ritter, ele traz, né, nos seus escritos, que não existe jurisdição efetiva e válida se não for respeitado o princípio da imparcialidade. Então, a gente tem que ter essa ideia de jurisdição cavada e sempre colocada ao lado da imparcialidade, porque senão ela não vai ser efetiva, né?
E algo que a gente não pode perder de vista, que o professor Jacinto expõe, e expõe muito bem falando a respeito, é que jurisdição é poder. Então, parece algo muito elementar, mas é algo forte que nós não podemos esquecer. Ou seja, o juiz exerce poder. E processo penal existe para limitar o poder do juiz. E assim, né, como nós, advogados, temos esse papel limitador também, que a gente diz até onde o juiz pode ir. A gente precisa alertar, a gente precisa ser um elemento questionador no processo, para cuidar que os princípios de um Estado democrático de direito sejam respeitados na prática. Por isso a imparcialidade é sim o grande pilar, porque se ela é violada, não há como se falar em devido processo legal, ele não existe. Por isso é tão importante também algo que às vezes acaba passando como despercebido e não tão importante, que são as garantias inerentes, né, à magistratura, por exemplo, que são asseguradas na Constituição. Aqui no Brasil nós temos esse modelo, que são algumas garantias atinentes à autonomia da carreira do magistrado. Então, o magistrado tem um cargo vitalício, né? Ele não pode ser movido do seu cargo, não pode ter o salário reduzido. São fatores pequenos, mas são fatores que acabam garantindo a serenidade e a independência desse julgar. Isso afasta o juiz de possíveis fontes interferentes externas. Então, isso é muito importante e acaba que auxilia na questão da imparcialidade. E outra situação importante e muito interessante também, que nós não podemos esquecer, da importância da independência do Ministério Público. Já passou da hora do Ministério Público, aqui no Brasil, gritar por sua emancipação real, né? A qual regime democrático interessa um Ministério Público submisso e servente ao Judiciário? Né? Para qual tipo de Ministério Público se é interessante um magistrado que tome as rédeas da sua atuação? Isso não é interessante. Um promotor, uma promotora de justiça que sabe e que é fiel aos princípios institucionais, né, a finalidade de ser e de existir do Ministério Público, não coaduna com esse tipo de submissão. O Ministério Público é uma parte que foi de fato montada, fabricada para salvaguardar a imparcialidade. Veio para ser o dominus litis da ação penal, a favor da democracia, não contra. Então, nós temos essa ideia de que essa configuração, ela é inerente ao processo penal, à dialética processual. Ministério Público de um lado, defesa de outro e juiz para além dessas partes, assistindo, espectador da produção probatória. Então, caso não existisse o Ministério Público, nós estaríamos falando, né, naqueles regimes, no sistema muito arcaico em que o próprio juiz faria o papel do Ministério Público. Então, vejam a importância institucional do Ministério Público. Ela veio para efetivar essa dialética processual. Então, não é interessante e não é aceitável em que, quando um representante do Ministério Público, né, deixa que o magistrado ocupe e realize sua função. Então, não é aceitável. E esse cenário me remete muito ao que o professor Jacinto defende, que não significa que está na hora, assim, de cada uma das partes, né, ocupar o seu lugar classicamente, constitucionalmente demarcado. Não significa dizer que o juiz está acima das partes, mas para além dos interesses das partes. Então, isso é algo que nós precisamos sempre relembrar quando tratamos de imparcialidade. Nós não podemos ficar na mão do mito da verdade real, né? Aquele anseio pelo juiz justiceiro, de fazer justiça a qualquer custo. Não podemos. Isso é algo que nós precisamos nos desvincular para termos um processo penal sério. E quando a gente fala de um sistema processual penal acusatório, que coloca a imparcialidade como o grande pilar, o grande, né, o grande princípio que deve ser respeitado, nós precisamos também observar que, da mesma forma que o juiz não pode interferir para produzir provas, enfim, ou para desejar saber algo que contribua com a acusação, o juiz também não pode colaborar com a defesa. Então, esse é o preço que nós devemos pagar, como o professor Auri gosta de repetir, para defender um sistema de matriz acusatória. O juiz deve se conformar com a atividade probatória incompleta das partes. Se o Ministério Público não produziu, não produziu. Se a defesa não produziu, também não produziu. O juiz não pode se envolver com esse tipo de questão. Se nós queremos efetivamente construir um processo penal sólido e em bases democráticas,
nós temos que, de fato, avançar muito mais ainda, irmos além com a ideia da imparcialidade. E esse avanço que eu estou me referindo, ele é muito trabalhado pelo professor Ritter nas suas obras, né? O professor Ritter, ele traz que a gente não pode, e traz dados interessantes, e que nós não podemos, né, limitar a discussão da imparcialidade só à causa de suspeição e impedimento. Até porque, no Brasil, as nossas causas de suspensão e impedimento não dão conta da realidade. Não dão. Então, nós, por diversas vezes, temos condutas de magistrados que estão claramente contaminados, mas que, de fato, não se enquadram nos requisitos formais trazidos pelo nosso Código de Processo Penal, que o impediria de participar, de dar a sua palavra final decidindo o caso penal. Então, nós temos que nos atentar a essa construção acerca da imparcialidade que vem sendo feita, né, já há alguns anos, e eu trago aqui, destaco com cuidado e com atenção a construção que vem sendo feita pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos desde o ano de 1982, e tentar trazer isso para a nossa realidade pátria. Essa construção que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos tem feito, ela é muito relevante, porque ela traz alguns conceitos importantes quando a gente trata de imparcialidade. Ela divide a imparcialidade entre imparcialidade subjetiva e imparcialidade objetiva. A imparcialidade subjetiva, ela é de fato importante, deve ser examinada, é aquela no íntimo da convicção do magistrado. Por exemplo, é a forma como o magistrado vai conseguir realmente preservar a sua originalidade cognitiva para que ele evite o julgar com a carga, né, do passado, com o contato com a fase pré-processual. Ele evita que o processo seja julgado de forma já predestinada, contaminada. Então, a imparcialidade subjetiva, ela busca, de fato, preservar a originalidade cognitiva, em que o magistrado fique além desses interesses e que não tenha contato com cargas pretéritas. Daí, a gente tem, por outro lado, a imparcialidade objetiva, que é aquela, né, que a gente pode ter também como estética, ou seja, a visibilidade, que é analisada se ela é existente ou não pela postura do julgador, né? Pela estética que é dada no julgamento. Então, essa postura, ela é muito vinculada à ideia de como o julgamento vai acontecer, sem deixar qualquer tipo de espaço ou de brecha para que as partes tenham dúvida de que o juiz vai conduzir aquele processo preferindo uma das partes ou produzindo prova para acusação ou para defesa, enfim, é a forma como está aparecendo a situação, como a situação é entregue. Existe um ditado antigo e machista, inclusive, que diz o seguinte: a mulher de César não basta ser honesta, ela deve parecer honesta. Isso é a imparcialidade objetiva, que ela também é denominada de imparcialidade estética, como eu falei, justamente do que parece, como está, como é a sala, como é o recinto do julgamento, como é a disposição cênica dos móveis, aonde o Ministério Público senta do lado do juiz, o que isso passa para a sociedade, o que isso passa para a vítima, qual a impressão que passa para o réu. E, então, isso é importante ser discutido, porque de fato faz toda a diferença. Voltando no que eu disse desse ditado machista, eu não vou nem entrar no mérito dele, seja lá o que for que signifique mulher honesta, né? Para mim, mulher honesta é a mulher que paga as contas em dia, mas eu trouxe esse ditado porque ele traz algo importante, que é o parecer honesta. O que é parecer honesta? Isso nos diz muito, né? São mecanismos que transparecem a imparcialidade. Então, não basta só dizermos que temos um sistema acusatório, por exemplo, de matriz acusatória, se a gente tem um Ministério Público sentado ao lado do juiz. Então, nem de longe isso passa a imagem de imparcialidade. Então, nós precisamos, né, delimitar os lugares que cada parte deve ocupar. E não só o lugar físico, o lugar até onde vai a limitação dos trabalhos de cada um. Então, isso é muito importante. Então, hoje, na verdade, nós temos uma verdadeira confusão de papéis, confusão de lugares, né, e de funções dentro do processo penal. Por isso nós somos tão primitivos no processo penal brasileiro, né? E isso é, de fato, muito crítico aqui. Nós precisamos falar muito, trocar experiências com os nossos irmãos
latino-americanos, com os nossos irmãos europeus, que já estão mais avançados nesse quesito do que nós. Veja, a parcialidade, quando ela existe, ela cria uma relação de desconfiança, de incerteza nas instituições. Então, cria um desconforto coletivo e um descrédito, né? Então, o que se busca, de fato, com essa imparcialidade, é fazer com que a sociedade também tenha confiança nessa correta administração da justiça. Porque senão ficam desgraçadas as instituições, sem qualquer tipo de credibilidade, né? Não interessa só que o juiz, de fato, seja alheio aos interesses da parte, ele precisa mostrar que ele não é alheio, precisa ter a questão estética também. Então, a imparcialidade objetiva e a subjetiva, elas caminham juntas, as duas são extremamente necessárias, né? E essa perspectiva, ela é dada pela teoria da aparência, e essa perspectiva que eu trouxe do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que orientam os julgamentos do tribunal. Quando eles vão falar sobre imparcialidade nos casos, eles são orientados por essa perspectiva, o que é muito relevante, né? Só que nós não podemos esquecer também que, apesar de ter essa distinção entre objetiva e subjetiva, uma importante ressalva que é feita pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos em um dos seus julgamentos é que a imparcialidade pode se manifestar misturando também as duas perspectivas, né? Por exemplo, o juiz pode se mostrar parcial aos olhos de terceiros, né? Ou seja, a impressão que ele passa é essa, justamente por ele ter deixado transparecer a sua convicção íntima, que é a imparcialidade subjetiva. Por exemplo, ele pode ter dado uma entrevista sobre o caso que ele está atuando, ou ele pode ter demonstrado na sala de audiência algum comportamento que denuncie isso. Então, isso é muito fácil de ser observado na prática também. E nós temos ainda, né, como clássico exemplo, além das causas de incompatibilidade, suspeição e impedimento, que são trazidas geralmente pelos códigos, o contato do juiz com o inquérito policial. Essa situação, que é causada no nosso sistema justamente pelo fato de nós não termos juiz de garantias, é algo que faz com que o magistrado seja completamente contaminado pela carga probatória pretérita, já produzida na fase de investigação. Então, faz com que ele fique completamente contaminado. Então, esse é um dos nossos maiores problemas aqui no Brasil, que acabam, de fato, afetando o nosso processo penal. E vou além, né? No Brasil, nós temos ainda o critério da prevenção como algo que perpetua o magistrado na vinculação da causa. Ou seja, o que deveria ser uma causa de exclusão, aquele juiz que já tratou da causa não deve mais observar, não deve mais atuar, não. No Brasil, ele acaba ficando, né, para sempre o juiz daquela causa. Então, o juiz é manipulado de forma inconsciente, por exemplo, pelos autos da investigação preliminar, né, do que aconteceu na fase de investigação policial, nós teríamos isso evitado pelo juiz de garantias, o que de fato não temos, então acabamos que ficamos inseridos nessa problemática. Outra coisa que o juiz de garantias viria para nos preservar, de fato, né, além da própria originalidade cognitiva, seria evitar o chamado efeito perseverança, que é trazido por Schunemann, que nada mais do que é um mecanismo de autoconfirmação de hipóteses, ou seja, o magistrado ele superestima aquelas informações anteriormente consideradas corretas e ele passa a não observar, não acreditar mais em outras informações que acabem surgindo depois. Então, de nada adianta a defesa trabalhar com contraditório postergado em audiência, porque o magistrado que atuou no inquérito, ele já está voltado e convencido de algumas situações do que ele viu no inquérito. Então, o juiz, ele elenca aquela tese, né, aquela história, e ele superestima tudo que vier para corroborar essa tese e acaba abandonando e não enxergando, né, não quer enxergar com a mesma qualidade, né, com a mesma atenção, o resto que vem para contrariar. E por que o juiz faz isso? O Schunemann traz que o juiz faz isso com a finalidade de diminuir a tensão psíquica gerada pela dissonância cognitiva.
A dissonância cognitiva, ela é a forma que nós temos, né, enquanto seres humanos, de reagir com linhas antagônicas de raciocínio que a gente já tenha. Então, o ser humano acaba se defendendo assim, então acaba criando esse efeito que o Schumann traz. E o juiz de garantias viria para evitar esse acontecimento, né? Ele atua como garantidor de direitos do acusado no processo penal. Direito de acesso, de defesa, acaba por enaltecer o direito das partes produzirem provas sozinhas, e acaba por ser um verdadeiro controlador das atividades de investigação realizadas pelo Ministério Público e pela polícia. Então, nós, de fato, estamos ainda engatinhando no processo penal que busca chegar ainda naquele que referenda princípios de um sistema democrático. Claro que eu não posso deixar de falar do Franco Cordeiro, também grande italiano, que foi muito inserido na nossa doutrina brasileira pelo professor Jacinto Coutinho, e que traz, né, aquilo que é chamado de quadros mentais paranoicos que acontecem com o magistrado que é inserido num sistema inquisitorial, que acaba favorecendo a existência desses quadros mentais paranoicos. Acaba acontecendo o primado da hipótese sobre os fatos, que é o que o Cordeiro traz. Então, o juiz, ele elege um caminho, ele se abraça nesse caminho e despreza todo o resto. Então, isso é algo que é muito frequente e que nós precisamos observar. Agora, com essa perspectiva que nós temos de um caminhar para um processo penal de matriz acusatória, nós estamos repensando várias formas de agir no processo penal e de tentar implementar esse juiz de garantias. Evidente que nós temos aqui grandes processualistas penais, eu até me arrisco a dizer que é inadmissível nós termos o nosso sistema de processo tão complicado assim no Brasil, porque nós temos grandes professores e grandes doutrinadores, mas não interessa, né? Me parece que ao sistema referendar os princípios democráticos. Então, tudo que nós temos no nosso sistema, que a Constituição Federal inseriu, que busca as características de um sistema acusatório, acabam que possibilitam um mínimo de dignidade para o nosso processo penal. Mas não é suficiente para dar conta do que a matriz inquisitorial produz, né? Porque a matriz inquisitorial, ela traz um problema muito sério relacionado à mentalidade do julgador. O julgador, ele fica extremamente contaminado. E essa produção, que vem da mentalidade inquisitorial, ela justamente faz com que inexista qualquer forma de preservar a imparcialidade do julgador. Então, esse é o problema que nós estamos inseridos hoje. Isso é como nós precisamos, né? Isso mostra como nós precisamos observar o nosso sistema processual de forma crítica, sempre, e colocar a imparcialidade de fato como um dos pilares do processo penal democrático. Então, nós precisamos filtrar, ter vários mecanismos que filtrem e que preservem o magistrado. Porque nós só podemos falar de processo penal garantidor de direitos, de processo penal de fato democrático, quando a gente fala da imparcialidade como um dos pilares, como um dos nortes. Sem imparcialidade, nós não temos devido processo legal, o processo é uma farsa, uma mentira. Então, nós precisamos, de fato, tomar as rédeas do processo para que ele retome ou ele vá de encontro com o seu verdadeiro viés final, que é a limitação do poder estatal. Isso é muito importante. O professor Tiago Minager, que é um dos professores do curso aqui também, ele pesquisa muito sobre isso, muito sobre poder, e ele defende muito que a finalidade do processo penal é, de fato, se evitar abusos, que é, de fato, limitar o processo penal como um instrumento que vá violar direitos, que vá produzir arbitrariedades em nome do Estado. Então, precisamos defender um processo como um limitador dos abusos estatais. Essa é a minha contribuição. Espero que vocês aproveitem e eu fico à disposição de todos também para tratar desse assunto. Muito obrigada.